Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o exercício 2 da lista 4. Bom, o exercício pede o seguinte: mostre que os seguintes limites coincidem com a derivada no ponto x. Isso no item A. Depois nós vamos aplicar o resultado do item A para resolver os itens B e C. Bom, primeiro então, vamos observar aqui que ele dá 5 itens, e o que a gente tem que mostrar é que cada um desses coincide com o valor da derivada da função f, né? Não falou isso, mas é da função f, no ponto x. Tá? Bom, primeiro vamos começar com a definição de derivada no ponto x. A derivada da função f no x é o limite, quando y tende a x, de f de y menos f de x sobre y menos x. Talvez vocês tenham encontrado isso com outras letrinhas aí, mas eu preferi colocar dessa forma, porque vai ficar mais conveniente para a gente resolver esse exercício. Bom, então aqui eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou trocar esse y menos x por h. Isso é a mesma coisa que dizer que o y é x mais h. E aí eu vou observar que se y tende a x, isso é equivalente ao h tender a zero. Ok? Então, fazendo essa mudança de variáveis, o que vai acontecer? A derivada da f no ponto x fica o limite, agora trocando y por h, quando h tende a zero, da expressão f de x mais h, que eu coloquei no lugar do y, menos f de x sobre h, esse h eu coloquei no lugar de y menos x. Ok? Bom, então isso já resolve o item 2 que está pedido no nosso exercício. Por quê? Se esse limite quando h tende a zero é igual à derivada, em particular, o limite lateral quando h tende a zero pela direita também vale o mesmo valor. Ok? Bom, então agora eu quero fazer o item 3. Perceba que eu não comecei pelo 1, né? Porque usando o 2 e o 3, o 1 fica bem mais fácil. Então, agora para resolver o 3, eu vou fazer a mudança u igual a menos h. Então, se u é igual a menos h, a derivada da f no ponto x fica igual ao limite, bom, se h tende a zero, u tende a zero também. Então, quando u tende a zero, de f de x, no lugar de h eu coloquei menos u, ficou x menos u, menos f de x dividido por menos u. Tá? Passando esse sinal de menos que está no denominador para o numerador, eu troco a ordem das coisas aqui. Isso aqui vai dar o limite quando u tende a zero, de f de x menos f de x menos u, quando u tende a zero. Em particular, se eu fizer isso quando u tende a zero pela esquerda, ou pela direita, eu tenho o item 3 que o exercício está pedindo. Tá bom? Então, agora para a gente resolver o item 1, a gente só precisa observar que essa expressão que está sendo calculada no limite aí, ela é, na verdade, a média dessas duas expressões que a gente calculou aqui. Média como, né? Média de média mesmo, soma e divide por 2. Tá bom? Ó, vamos fazer isso para a gente observar então. Eu quero calcular isso, né, que está pedindo no item 1. O limite de f de x mais h menos f de x menos h sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Aqui eu vou escrever f de x mais h menos f de x mais f de x. Somei um zero aqui, fiz uma matemática. E menos o f de x mais h que eu já tinha. Tá? X menos h que eu já tinha. Então, essas duas parcelinhas do meio, menos f de x com mais f de x, elas se anulam. Então, eu não alterei em relação ao que eu tinha antes, tá bom? Agora eu separo esse limite aqui. Eu ponho o meio para fora, né, porque é uma constante, ela pode sair do limite, e separo esse limite como uma soma de duas expressões. X mais h menos f de x, dividido por h, mais f de x menos f de x menos h, dividido por h. E tudo isso estava multiplicado por meio, né? Eu tirei o 2 que estava dividindo no denominador aqui lá para fora. Okay? Agora é só a gente perceber que esse limite que está dentro do colchetes, cada uma das parcelas aqui é um dos limites que a gente fez no 2 e no 3. Então isso aqui nada mais é que f' de x mais f' de x. Como eu estava multiplicando por meio, meio vezes 2 vezes f' de x dá o próprio f' de x. Ok? Então com isso a gente resolve o item 1 do nosso item A, exercício 2. Tá bom? Agora a gente quer resolver o B e o C, que serão aplicações desses aqui. O item 4, os itens 4 e 5 eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Não é muito diferente do que a gente já fez, só um exercíciozinho simples. Para fazer o item B, então, eu preciso mostrar que se a f é uma função diferenciável no zero, a sua derivada no zero vale zero. Tá bom? E para isso, eu vou usar o item 1. Então, eu já estou supondo que a f é diferenciável, tem a derivada nesse ponto zero, e
Como ela tem a derivada, o item 2 mostrou para a gente que a derivada coincide com esse limite aí. Esses três limites, em particular, é o 1 que a gente vai usar. Eu só quero que vocês observem que o fato desses limites 1, 2 e 3 existirem não garantem que a função é derivável, tá bom? É o contrário. Se a função é derivável, então o valor da derivada, no ponto x, coincide com esses valores dados no item A, tá bom? Então vamos fazer o item B. A gente quer mostrar que se a função é diferenciável em zero, a sua derivada... Desculpa, faltou a hipótese que a função é par. Né? Se a função é par e é diferenciável no zero, a sua derivada é zero. Vamos lembrar também o que é uma função par. Tá? Então, uma função f é par se para todo x... Eu coloquei nos reais aqui, mas na verdade basta que seja num domínio simétrico, ela tem um domínio simétrico. Né? F de x igual a f de menos x. Ok? Ou seja, o que acontece do lado esquerdo é igual ao que acontece do lado direito do eixo y. Se eu trocar x por menos x, o resultado não é alterado. Pode dizer assim também. Tá bom, mas a derivada da função f pelo item 1 do item A anterior, ela é dada por essa expressão aqui. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x menos h sobre h. Na verdade é sobre 2h, faltou um 2 aqui, tá? E então, quando eu ponho x igual a zero aqui, isso aqui é o limite quando h tende a zero, de f de h menos f de menos h. Bom, mas f de menos h é igual a f de h, porque a função é par, né? A gente acabou de ver isso aqui. Então, em cima aqui no numerador fica igual a zero. Limite de zero sobre h, que é igual a zero, é o limite da função constante igual a zero, que é zero. Ok? Então, com isso, a gente resolve aqui o item E do exercício. Se a função é par, e é diferenciável em zero, a sua derivada no zero é igual a zero, tá? Marcar aqui também, que eu não tinha marcado ainda. Bom, e agora para finalizar, a gente vai fazer o item C, que está dizendo para a gente calcular os limites 1, 2 e 3 para a função f de x igual a módulo de x, tá bom? Eu vou fazer isso só para uma delas, e vocês vão fazer, que eu vou fazer para o item 1, vocês vão fazer depois para as outras. Mas antes de fazer isso, eu quero calcular a derivada da função módulo. Bom, vocês já devem ter visto isso, na verdade, né? Então, aqui era o item B que a gente resolveu. O item C, eu quero calcular, chamar de f função módulo, eu quero calcular a derivada dela. Eu preciso calcular o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Vocês devem ter visto isso já no estudo de vocês, que a função módulo, na verdade, não tem limite, né? Não tem derivada no ponto zero, desculpa. Então, isso aqui seria o limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x. E agora eu analiso a esquerda ou a direita. Se x tende a zero por valores maiores que zero, ou seja, a direita, então o módulo de x fica igual a x, fica x sobre x que é igual a 1. Limite da função constante igual a 1 é igual a 1. Se o x tende a zero pela esquerda, o módulo de x é igual a menos x. Então, menos x sobre x é menos 1. Então, o limite quando x tende a zero pela esquerda dá menos 1. Se pela direita dá 1, pela esquerda dá menos 1, isso significa que não existe a derivada, que é esse limite aí, do ponto zero. Tá bom? Então, a função módulo não é derivável no zero. Então, esse é um exemplo muito importante de função que vocês têm que ter com vocês, porque é um exemplo de uma função que é contínua, mas não é derivável, tá bom? Vocês já devem ter visto aí no estudo de vocês que se a função é derivável, ela é contínua. Então, esse exemplo aqui mostra pra gente que é recíproca, esse fato não é verdadeiro. Bom, mas não foi isso que o exercício pediu. O exercício pediu para usar 1, 2 e 3 para calcular a derivada dessa função módulo. Bom, se eu fosse fazer sem pensar, eu diria que a derivada da função módulo 1.0 é o limite de f de... Então, eu troco o x por zero, né? Então, em vez de x menos h, fica só h, e em vez de x menos h, fica menos h. Então, fica f de h menos f de menos h sobre 2h, quando h tende a zero. E isso, então, dá o limite de h, de módulo de h menos módulo de menos h sobre 2. Mas módulo de menos h e módulo de h é igual, então essa expressão no numerador é zero. Portanto, esse limite aí é zero, ok? Vamos escrever aqui, se eu pegar minha caneta. Esse limite aqui é zero. Portanto, a derivada da função módulo de x no ponto zero seria zero. Mas a gente acabou de ver que ela não existe, né? O que está acontecendo aqui, então? Na verdade, não tem nenhum problema aqui. O problema é que isso aqui... Na verdade, tem um problema, desculpa. Não tem problema nenhum nesse cálculo aqui. O problema está em dizer que isso aqui é a derivada, porque isso aqui só vale se a função f é
derivável em zero, que é o que o exercício dizia para a gente. Se a função f é derivável, então a derivada coincide com esses valores, mas a função módulo a gente sabe que não é derivável, tá bom? Então, qual que é o objetivo desse exercício? É mostrar para vocês que, apesar da gente ter expressões, aqui faltou dividir por 2h, né? Apesar de ter expressões que o valor coincide com a derivada no ponto, o fato desse limite existir não garante que o limite que define a derivada, né, que na verdade é esse aqui, existe, tá bom? Então, para verificar se a função é derivável no ponto, você teria que verificar esse limite aqui. Na verdade, esse limite aqui é equivalente. Então, cadê? Esse limite aqui também é equivalente. Esse aqui também serve para você verificar, tá? Os outros não servem, por quê? Porque aqui eu só estou olhando quando h tende a zero pela direita. Também. Então, você está olhando parte só do comportamento da função. Certo? Bom, então é isso. Com isso a gente termina o exercício. Bons estudos para vocês e até a próxima.